Olá, por aqui Leonardo Batistella, advogado especialista em direito médico. Na aula passada nós vimos os erros mais frequentes praticados por médicos ao realizar uma entrevista ou então alguma postagem nas redes sociais falando sobre assuntos médicos. Se você não assistiu à primeira aula, acesse o link que estará na descrição desse vídeo. Na aula de hoje, nós veremos mais alguns erros frequentemente praticados, sejam em entrevistas ou então postagens nas redes sociais, etc. E também como evitar esses erros. Tais erros de conduta, como eu já falei, geram inúmeros percalços sob o ponto de vista ético. Ou seja, o médico pode sim responder a um processo ético profissional perante o conselho de classe e, na pior das hipóteses, o que não é raro, responder perante o Poder Judiciário, certo? Pois o Ministério Público tem feito uma marcação cerrada sobre a publicidade médica. No vídeo de hoje eu vou colocar outras dicas para evitar esses erros. Bem, eu estou dividindo a minha tela aqui para exemplificar aqueles principais pontos enumerados pelo Conselho Federal de Medicina e também das principais condutas irregulares por quem presta uma publicidade irregular. Bem, o primeiro ponto aqui, como vocês podem perceber, é se identificar inadequadamente quando nas entrevistas. Por exemplo, o médico ou a médica, quando for convidado para uma entrevista, ele deve, sim, se apresentar, se identificar de forma adequada. Mas o que significa isso? Falar apenas o nome? Falar se é especialista ou se não é especialista? Não, não é somente isso. Frequentemente em entrevistas eu percebo a omissão de dados básicos, como o número do CRM ou então o número do registro de especialista, certo? Então, estas informações, elas devem constar sempre, obrigatoriamente, em quaisquer vídeos, em quaisquer entrevistas ou artigos que o médico venha a prestar. Bem, o segundo ponto que eu pude elencar aqui é anunciar, quando não especialista, que trata de sistema orgânico, órgãos ou doenças específicas, com indução à confusão com a divulgação de especialidade. Ou seja, o médico que não é especialista, ele passa a falar que trata de sistemas, órgãos, né? Enfim, isso induz sim o público leigo a imaginar que ele seria um especialista. Então, muito cuidado. Se você não é especialista, não que você não possa falar sobre uma doença específica que um especialista iria tratar. Porém, é muito importante que você tenha este cuidado, que suavize essa sua fala para que você não dê a entender que você trata desse sistema. Você pode falar sim sobre como ter hábitos saudáveis para o bom funcionamento de um sistema, de um órgão, etc. Mas você deve ter esse cuidado, certo? Bom, o próximo ponto que eu elenquei é este aqui. Divulgar anúncios profissionais, institucionais ou empresariais de qualquer ordem em qualquer meio de comunicação, nos quais, se o nome do médico for citado, não esteja presente o número da inscrição do Conselho Regional. Nos casos em que o profissional ocupe o cargo de diretor técnico, o exercício da função deve ser explicitado. Ou seja, por meio de algum anúncio profissional, institucional ou empresarial, certo? Que é muito frequente nós vermos hoje em dia, deve sim ter, se o médico é um profissional liberal, deve ter o número do seu CRM. Agora, se for um anúncio de uma clínica, deve obrigatoriamente constar o nome do diretor técnico, certo? Com a sua inscrição no conselho, e se especialista, também o número do registro de especialista. Então isso é muito importante. Nós também vemos na prática muitos casos de processos éticos profissionais ou processos judiciais, como eu já havia mencionado, envolvendo este ponto aqui, ok? O próximo ponto é expor figura de paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento. Mesmo que o paciente dê a anuência de que, enfim, o caso dele possa ser explicitado ou mostrado ao público em geral, isso não pode ocorrer, certo? Mesmo com a anuência do paciente. Então, às vezes o médico não tem maldade em fazer isso, mas, ao fazer, ele estará incorrendo em uma infração ética grave, muito grave. Bom, próximo ponto. Realizar ou participar de demonstrações técnicas de procedimentos, tratamentos e equipamentos de forma a valorizar o domínio do seu uso ou estimular a procura por determinado serviço em qualquer meio de divulgação, inclusive em entrevistas. As demonstrações e orientações devem acontecer apenas a títulos de exemplo de medidas de prevenção em saúde ou de promoção de hábitos saudáveis, com o intuito de esclarecimento
do cidadão e de utilidade pública. Então, não existe nenhuma vedação a você, médico, você médica, mostrar o equipamento ou o tratamento que a sua clínica ou que você emprega, certo? Porém, é muito importante que você faça isso com um condão, com um caráter de demonstrar e orientar com vistas à prevenção de doenças, ou então a promoção de hábitos saudáveis. Mantendo dentro dessa limitação, você não terá problemas em relação a uma infração ética profissional. Bem, agora rapidamente também irei mostrar outros pontos sensíveis que eu resolvi destacar aqui para vocês. O primeiro deles, então, é apresentar nome, imagem ou voz de pessoa leiga em medicina cujas características sejam facilmente reconhecidas pelo público em razão da sua celebridade, afirmando ou sugerindo que ela utiliza os serviços do médico ou do estabelecimento de saúde, recomendando o seu uso. Esse ponto aqui é sobre a utilização de atores ou pessoas com reconhecimento em determinada comunidade para fazer uma campanha publicitária. Não é proibido que o médico utilize ou a clínica utilize atores para a realização dessa campanha publicitária. O que é proibido é o ator dizer que realizou o procedimento de saúde ou que indica os serviços daquele médico. Fazendo isso, ele vai induzir com que as outras pessoas também utilizem aqueles serviços. Bem, os pontos importantes a serem destacados foram esses. Porém, existem outros meandros, outros detalhes sobre a publicidade médica que todo e qualquer médico pode ter acesso de forma clara e objetiva. Pensando nisso, eu montei um curso chamado Aspectos Éticos e Jurídicos da Publicidade Médica. Neste curso, eu monto um esquema sob o ponto de vista ético e jurídico para que o médico tenha acesso a esse conteúdo e possa aplicar de fato, para que então não incorra em nenhuma infração ética da profissão. Mais que isso, no curso você verá os principais pontos trazidos pelo novo Código de Ética Médica sobre a publicidade médica. Também verá detalhes pontuais sobre a Resolução 1974 de 2011 do CFM, que trata sobre a publicidade médica. Além disso, você ganhará como bônus um exclusivo e-book sobre a publicidade médica, os aspectos éticos e jurídicos da publicidade médica. Como se não bastasse, ao adquirir o curso, você terá direito a uma consultoria exclusiva comigo. Você mostrará o seu plano de publicidade e eu, então, lhe darei um parecer jurídico e ético. Para mais informações, acesse o link que estará na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, envie o e-mail para o endereço de e-mail que estará aparecendo na tela. Muito obrigado e até breve!